Se você acompanhou o nosso primeiro vídeo sobre Salamanca, você pode ter observado que ela é uma cidade milenar, né? Mas que vai ganhando corpo e pujança com a presença romana, depois moura. Bom, a história, né? O tempo não para, o mundo é um moinho, as coisas vão se transformando e Salamanca vai entrando na idade moderna e contemporânea e se transformando, né, de forma impressionante. Neste vídeo vamos mostrar para vocês algumas dessas transformações e marcas que tanto a modernidade quanto a contemporaneidade foram deixando nesta pujante cidade. Atravessando algumas crises econômicas em virtude do esvaziamento demográfico ocorrido por conta da expulsão de muçulmanos e judeus no final do século XV, somente no século XVIII que Salamanca vai retomar, né, o seu crescimento econômico e a partir daí então vai começar a fazer algumas obras importantes, como a construção da Praça Maior, a Catedral Nova e consertar alguns prédios que foram danificados a partir do terremoto de Lisboa. Como outras cidades que visitamos na Espanha, Salamanca também tem a sua Praça Maior. Essas praças são frutos das reformas urbanas que começaram a acontecer no século XVII. Esta aqui é do século XVIII. É o local onde os reis e a aristocracia vinham para ver as matanças de touro, né? Era um lazer um tanto questionável, mas enfim, era o que ocorria aqui. Hoje, né, ela é um espaço de turismo, tem muitos restaurantes, enfim, né, um local por onde circulam tanto os moradores quanto os turistas que vêm visitar a cidade. Na segunda metade do século XIX, as lojas do comércio local começam a se modernizar. E o que a gente entende por modernização nesse momento, né? É uma organização das vitrines, uma divisão do espaço entre o cliente e o vendedor, de fato uma decoração da loja, né, para mostrar o produto que estava sendo vendido, né, diferenciando daqueles comércios mais informais, mais familiar, né? Então aqui nesse espaço da Praça Maior a gente ainda vê algumas lojas com algumas dessas características. Nos primeiros anos do século XIX, a cidade foi ocupada por tropas francesas, mas na Batalha de Salamanca, em 1812, né, eles foram derrotados pelas tropas britânicas, espanholas e portuguesas. Os franceses, quando aqui estiveram, destruíram boa parte, né, de prédios da universidade para poderem construir suas defesas, sobretudo no bairro de Caídos, e desses prédios quase nada sobrou. Nas exposições universais realizadas por volta do ano 1900, uma nova forma de entender a arte e a vida foi moldada. O movimento foi assim chamado de Arte Nova, com seus diferentes nomes nacionais. Aqui na Espanha, o nome foi dado de modernismo, na França, Art Nouveau. Na arquitetura, a principal característica desse movimento é a utilização de ferro e vidro, né, nas construções. Miguel de Lis, que era um industrial aqui de Salamanca, viajou frequentemente pela Europa e foi observando então esse movimento. Por sua vez, aqui havia um arquiteto, né, chamado Joaquim Vargas, e que também conhecia bem o trabalho dos arquitetos modernistas belgas. Bom,
Do interesse de Dom Miguel e a disposição do arquiteto, né, que desenhou aqui o mercado de abastos também com esse estilo, foi construída a Casa Lis, né, no final do século XIX, teve seu acabamento em 1905 e ela está aqui atrás, lindíssima, como vocês podem ver. Inaugurado em abril de 1909, o Mercado de Abastos de Salamanca é outro exemplo da estética modernista ou Art Nouveau. Se o início do século XIX foi duro, o que falar do início do século XX? Em 1936, com a eclosão da Guerra Civil Espanhola, a cidade vai sofrer muito com isso, né? O exército sublevado vai matar o prefeito e o Palácio Episcopal vai se tornar sede durante alguns meses, né, desse grupo rebelde, né, e se tornar o quartel-general e residência de Franco. A mistura do fascismo, né, e de governos autoritários com a religião não é de hoje. Aqui a gente tem um centro de documentação de história de Salamanca, né, falando uma vitrine que dá conta de objetos dos grupos fascistas. E entre esses objetos, né, tem uma imagem que era usada nas casas de Jesus, dizendo, né, que ele reina nesse mundo e bendiz este lar. Até então, poxa, qual o problema, né? Se todo mundo é cristão, é Jesus, falando vai bem abençoando o lar das pessoas, problema algum. Olhando estritamente isso, né? A questão é que ele era usado como uma propaganda dos fascistas. Ou seja, se você vai criticar isso, né? Essa imagem, você está criticando Jesus, você está criticando Deus. Então essa mistura é muito perversa e ela não é à toa, né? Você não vai falar mal de Jesus, né? Você está falando mal do fascismo, ou seja, faz uma mistureba na cabeça das pessoas e acaba capturando, né, quem não está ainda refletindo muito sobre a questão. É como se os fascistas, nesse caso aqui, fossem o lado do bem, o lado de Deus. Horrível, né? Também haviam grupos falangistas, né, os republicanos, e alguns ministérios. E aqui nesse centro de memória, a gente tem muitos documentos desses grupos, né, dos republicanos, né, chamados de comunistas, socialistas, né, e também dos maçons, que também foram perseguidos por esses grupos sublevados, né. Esse arquivo ele se organiza a partir justamente dessa documentação de perseguição, né, dessas pessoas, identificando cada uma delas, os elementos de propaganda, né, tanto a favor dos grupos sublevados e contra, né, os republicanos e suas ideias. E também temos aqui propagandas dos republicanos contra, né, os grupos sublevados, né. Então é um arquivo muito interessante, que ele começa, né, como um local de informação, né, e agora ele é um local de informação para o exército sublevado, e agora informação e repressão, né, que esse era o objetivo de reprimir os outros, e agora é para todo mundo, né, para aqueles que pesquisam, né, para difundir essa história. E muitas famílias que foram prejudicadas durante a Guerra Civil Espanhola recorreram ao arquivo, né, e encontraram documentos de seus familiares que foram perseguidos, né, e acabaram tendo algum tipo de compensação, né, financeira, por conta do todo o prejuízo que tiveram.
uma coisa que os espanhóis fazem que eu adoro é o horário da siesta, né? Aquele momento do descanso. Mas isso tem uma implicação na vida dos turistas. A gente quer aproveitar o dia ao máximo, mas em muitas cidades você precisa observar se o comércio, se os museus, eles vão fechar nessa parte, né, da tarde. Então, por exemplo, aqui nesse museu que a gente está, ele fecha às 14 horas e retorna às 17, né? Então, quando você for visitar alguma cidade, você observa esse detalhe, né? Se as atrações vão fechar, se vai ter esse intervalo ou não. Se tiver esse intervalo e não tiver um parque para você passear, aproveita também para dar uma descansadinha nos pés e continuar a sua andança pela cidade na parte da tarde e da noite. Aqui no Museu do Comércio de Salamanca, abrindo parênteses, de entrada gratuita, há uma exposição muito interessante sobre o rádio, né? Não só as peças, né? Os modelos dos rádios ao longo do tempo, mas da rádio, né? Enquanto atividade de entretenimento, de informação, né? Isso é bem interessante. Durante o período da Guerra Civil Espanhola, a rádio, né, foi usada pelos dois grupos, fazendo sua propaganda, né, defendendo suas ideias. Com a ascensão de Franco e a ditadura instalada no país, a rádio então começa a ter censura até o final da ditadura, né? Então, tudo que fosse ao ar precisava então ser avaliado por alguém, né? E era um movimento, e era uma rádio também de muita propaganda do regime. Mas havia uma rádio clandestina que durou também todo esse período, né? Ninguém sabia exatamente onde ela estava localizada, alguns diziam que ela vinha direto de Moscou, né, as ondas, mas era uma rádio clandestina que o tempo todo apontava os problemas, né, do regime franquista. E foi dirigido inicialmente por uma mulher, né, e aqui a gente tem um pouco dessas histórias. Essa aqui é a ponte Henrique Estevão, ou a ponte nova, né? Porque a ponte velha é a ponte romana. Ela começou a ser construída em 1902 e só terminou de ser construída em 1913. Nesse intervalo, houve algumas interrupções na obra. Ela foi construída com o objetivo de substituir, né, o uso da ponte romana, né? Porque havia a ideia de se fazer alterações na ponte romana para que houvesse o tráfego, né, de automóveis que estavam começando a circular pela cidade. Então, para se manter a ponte romana e não fazer essas grandes transformações, essa ponte então foi criada, a Ponte Nova. Uma coisa que a gente consome bastante quando a gente viaja é chocolate, a gente é quase todo dia. E por aqui, né, a gente encontra nos mercados chocolates bons, né, não é aquela gordurenta, coisa de muita gordura que a gente costuma comer, né, até de algumas marcas tradicionais no Brasil. E chocolates que são de fabricação do próprio mercado, enfim, nada muito refinado, né, e com bom preço. E é interessante que o chocolate ele entra na Europa a partir das invasões, né, de portugueses e espanhóis na América, né, o cacau vem de lá.
E eles trazem o grão de cacau para cá e o chocolate vai se expandir pelo continente a partir do século XVII. E vai ser muito utilizado, sobretudo, pelas famílias mais nobres, mais ricas, né? Vão consumir o chocolate. No século XX, aí já entra o café, né? E dá uma diminuída nessa coisa do chocolate, do consumo do chocolate, e o café passa a ser muito consumido. Não que o chocolate fique de mão, né, de lado, porque eu acho que ninguém consegue deixar, né? E ele continua sendo muito consumido, mas não tanto mais quanto o café, né? E tá aqui o nosso chocolatinho de hoje. Da série Proibido para Menores de 18 anos. Então, aqui a gente tem umas tendas, quiosques, enfim, né, de serviços dessas maquininhas, né, de lanche, de água, mas aqui tem algo mais inusitado, né, além do lanche, da água, você tem também produtos de sex shop. Então, por exemplo, ao lado de um negocinho de chocolate, né, você tem um Bullet Vibe, um vibrador. Ali também tem um vibrador, né? E abaixo a gente tem chocolates de vários sabores. Tudo dá prazer, né? Exatamente. Uns provocam problema de colesterol e aumenta a glicose, e outros só endorfina. Minha mão tá morrendo de rir.